Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 27 de dezembro de 2025, último sábado do ano de 2025. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a segunda parte da nova série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco. É bem verdade que a semana retrasada vimos a primeira parte, que tem como tema o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus este grande e terrível dia. Vimos que irá de suceder depois da era milenar, depois dos 1000 anos que Cristo irá de reinar aqui com seu povo. Irá de acontecer esse evento. Hoje então vamos conhecer da parte do Espírito de Deus as primeiras criaturas que foram criadas por Deus, que irão então de ser vítima do juízo, do julgamento do trono branco. Eu vou fazer a oração e na sequência o Espírito do Senhor irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um prazer estar em oração diante da Tua eterna e soberana presença. A Tua palavra ela declara no livro de Abacuque, capítulo número 2, versículo 20. O profeta Abacuque, ele tomado pelo Teu Espírito, ele declara dizendo o seguinte aqui: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isaías, ele confirma dizendo o seguinte aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós, ou qual será o lugar do meu descanso? Eu mesmo fiz todas as coisas. Salomão lhe declara dizendo o seguinte aqui: mas na verdade habitaria Deus na terra, nem os céus, até os mais altos céus podem conter-te, quanto mais a casa edificada por mãos humanas. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é o Deus que não habita em templos humanos, em casa feita por mãos humanas. O Senhor é Espírito, o Senhor habita dentro do homem, e o Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções do coração do Espírito Santo, do Espírito do homem. Eterno Deus, eu quero lhe pedir para que este dia aqui a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó. Tudo o que eu desejo, Santo Deus, é passar mais do que um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim com que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, ajudar ela a se posicionar, a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus e a ter a consciência, o entendimento que um dia ela irá de prestar conta ao Senhor. Só tenho que lhe louvar e lhe agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, para essa segunda parte, está em 5 textos do cânon sagrado. O primeiro texto está no primeiro livro de Pentateuco, escrito por Moisés, livro de Gênesis. Gênesis capítulo número 6, versículo de número 2, diz o texto sagrado que: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. O segundo texto que vai corroborar esse texto da Antiga Aliança está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4. O apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, ele declara o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, antes, precipitando-os no Tártaro, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o dia do juízo. O terceiro texto está na epístola de Judas, bem ao lado de Apocalipse. A epístola de Judas só tem um capítulo. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 6.
diz o apóstolo Judas, o servo do Senhor Jesus, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardado sob trevas em algemas eternas para o julgamento do grande dia. E o quinto texto, que para essa segunda parte, está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 9. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo número 9, versículo número 13, versículo número 14 e 15. Diz o texto sagrado aqui: dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram presos no grande rio Eufrates. 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados, presos no rio Eufrates, preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, a segunda parte ela tem como tema a destruição dos anjos caídos presos no Tártaro e no grande rio Eufrates. A semana retrasada vimos a primeira parte que tem como tema, quando sucederá na agenda de Deus esse grande, o que vimos, a primeira parte tem como tema aqui, o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus este grande terrível, que vimos que será depois do milênio, e os primeiros seres criados que irão de ser sancionados, que irão de receber o veredito e assim serem sancionados e destruídos, serão os anjos caídos. No livro de Gênesis, capítulo número 6, versículo número 2, tem algo interessante. Diz o texto sagrado que, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais o agradaram. Esse termo filhos de Deus, no original, faz referência a anjos, até porque no livro de Jó, capítulo de número 2, quando Satanás ele veio ter com Deus, diz o texto sagrado que quando os filhos de Deus vieram se apresentar, Satanás apareceu no meio deles. Você vê que esse termo filhos de Deus aqui faz referência a anjos, mas só que essa espécie aqui de anjos fala o apóstolo Judas, o servo do Senhor Jesus, não o Iscariote que traiu o Senhor, na sua epístola, no versículo de número 6, como só tem um capítulo, ele fala, declarando o seguinte, que mas aos anjos que não guardaram o seu estado original, ou o seu principado, e deixaram o seu local de habitação, eles os têm algemado em trevas de escuridão, em algemas, para o julgamento do grande dia. Esses anjos aqui, meu amigo, minha amiga, foram aqueles anjos que corromperam a terra, de Gênesis capítulo número 6. E o livro que detalhadamente fala sobre esse evento é o livro de Enoque. Enoque ele usa o termo de vigilantes, que é um grupo de anjos que faziam parte da terça parte dos anjos. Você vê que quando a terça parte dos anjos caíram com Lúcifer, com Satanás, a Bíblia fala que caíram em abismo, outros caíram nos mares. E você vê que a Bíblia fala que eles caíram nos mares e eles se espalharam na terra. Só que o livro de Enoque fala de 200 anjos. Esses 200 anjos aqui está se falar de uma elite angelical que fazia parte da terça parte dos anjos. E eles decidiram corromper a terra, de Gênesis capítulo de número 6. E você vê que tudo começou quando eles observaram, eles olharam e viram as filhas dos homens que eram formosas. Aquilo chamou a atenção deles, eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, mas só que eles, como eram seres espirituais, eles não poderiam fazer aquilo. E
no livro de Enoque falam que eles fizeram um juramento ao lado do Monte Hermo. Eles se abraçaram e fizeram um juramento que eles iriam de se responsabilizar para aquele feito de destruir, corromper a terra de Gênesis capítulo número 11 e assim, capítulo 6, e assim espalhar o conhecimento que estava oculto aos filhos dos homens, que deu assim, entre aspas, o progresso que é para decaído, que é para o sistema alterado do planeta Terra. Você vê que a Bíblia fala de 200 anjos, entre eles fala de Samiasa, que foi o responsável que ensinou as mulheres a se pintarem, a cultura da arte, da beleza. Já Azazel foi o anjo que foi responsável em ensinar os homens a fabricarem armas, que é para os homens assim então se matarem. Mas você vê que eles fizeram antes disso, antes deles espalharem o conhecimento, eles tomaram formas humanas. Você vê que o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, ele fala que Satanás ele pode se transfigurar. Então você vê que os anjos eles têm essa capacidade de se transfigurar em seres espirituais, em seres humanos. E você vê que eles se transfiguraram, se tomaram formas de homens, possuíram, mataram homens caídos, homens pecadores, e eles tomaram posse do corpo desses homens. E você vê que no livro de Gênesis, versículo 2, capítulo 6, fala que eles tomaram. Você vê que não houve obrigatoriamente, meu amigo, minha amiga, um consentimento da parte das filhas dos homens, das mulheres. Eles tomaram, eles agarraram as mulheres com forças e se envolveram com elas sexualmente, e dessa união nasceu a relação híbrida, que no caso seria de gigantes. O livro a Bíblia fala de Enaquins, que são descendentes de gigantes. Você vê que tudo isso gerou dessa união híbrida que esses homens eles fizeram, e as criaturas que nasceram dessa união híbrida fez com que os homens eles começaram a devorar árvores, começaram a destruir a terra de Gênesis capítulo número 6, ao ponto que eles começaram a matar os animais, a consumir os animais, ao ponto que a violência ela havia se enchido no planeta Terra. E exatamente no versículo 4 de Gênesis capítulo número 6, temos aí o Senhor Deus falando que arrependo-me de ter criado o homem. E Deus ele havia decidido destruir o planeta Terra. E você vê que Deus, juntamente com os anjos de Deus, Miguel, Rafael, os anjos que guardam a santidade de Deus, Deus ele falou que é para eles prenderem esses 200 anjos que corromperam a terra de Gênesis capítulo número 6, e espalhando então assim a ciência, a tecnologia, a ciência, a cultura, a tecnologia, que fez com que esse mundo de hoje se tornasse um mundo completamente corrompido, completamente alterado. Você vê que eles ensinaram os homens a medicina, ensinaram aos homens a arqueologia, a botânica, a beleza, a fabricação de armas. Então, por eles ensinarem o que estava oculto, que os homens não deveriam saber, então Deus ele resolveu prender esses anjos. E é exatamente aqui a questão interessante, aonde é que eles se encontram presos, missionários. Você vê que a Bíblia dá dois endereços. O primeiro, nós temos o apóstolo Pedro recebendo a revelação do Espírito de Deus. Ele declara na sua segunda epístola, no capítulo número 2, versículo número 4, diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos que o pecaram, antes os lançando-os no Tártaro, os reservou em abismo, reservou em cadeias de prisões, reservando para o dia do julgamento final. A palavra Tártaro, eu fui pesquisar. O Tártaro, meu amigo, minha amiga, é um abismo tenebroso situado no inferno.
Porque as pessoas, quando ouvem esse termo inferno, elas pensam que é um lugar só. Sim, o inferno ele está situado nas profundezas. Mas só que o inferno, meu amigo, minha amiga, é um local que existem dimensões espirituais tenebrosas que são completamente diferentes. Por exemplo, o Antigo Testamento ele fala de Sheol, que é o lugar aonde iam os mortos. Já o Novo Testamento fala de Hades, que é o lugar aonde vão as almas dos homens que morreram sem Deus, que morreram no pecado, que morreram na condenação do pecado e que não entregaram a vida a Cristo. Você vê que o Hades ele é citado na parábola do rico e Lázaro, mencionado em Lucas capítulo 16, versículo número 23, fala que no Hades o rico ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio. E a Bíblia fala de Tártaro. A palavra Tártaro, meu amigo, minha amiga, na mitologia grega, é um titã que fazia referência a um lugar aonde eram presos, na mitologia grega, os seres mais criminosos no submundo. Está situado, meu amigo, minha amiga, debaixo do Hades. E você vê que nesse abismo tenebroso, Deus ele aprisionou, Deus ele lançou anjos que pecaram, anjos que corromperam a terra, de Gênesis capítulo número 6. E algo interessante que a princípio eu pensava, meu amigo, minha amiga, que Deus ele só havia aprisionado anjos no Tártaro. Mas no livro de Apocalipse capítulo número 9, versículo número 14 e 15, fala da sexta trombeta. Diz que o sexto anjo, que ele ouviu uma voz do altar de Deus dizendo que solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu fui pesquisar sobre o rio Eufrates quando o Espírito do Senhor Jesus me levou a preparar essa segunda parte. E eu encontrei várias referências sobre o rio Eufrates na Bíblia Sagrada. Uma delas, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo número 14, fala sobre o rio Eufrates, que foi um dos rios que, para além de... fala de 4 rios. Fala do rio Tigre e de 2 rios, Rio Orion, e fala do rio Eufrates, que eram rios que banhavam o jardim do Éden. E você vê que a próxima menção sobre o rio Eufrates está no livro de Gênesis capítulo número 15, versículo de número 9. Quando Deus ele faz aliança com Abraão, Deus ele fala que ele daria a sua descendência toda a terra até os limites do rio Eufrates. E historicamente e geograficamente o rio Eufrates, meu amigo, minha amiga, era um local que houve muitos conflitos entre Israel e nações inimigas como a Síria e a Babilônia. E você vê que Deus ele fala que é para o anjo soltar os 4, que é para o anjo soltar os 4 anjos presos no grande rio Eufrates. É claro, meu amigo, minha amiga, se você ir no rio Eufrates, você não vai ver nada se falar de dimensão espiritual. O Tártaro, assim como o grande rio Eufrates, são endereços que Deus ele aprisionou anjos terríveis, anjos perigosos, anjos que irão de receber punições, irão de ser destruídos por Deus no dia do julgamento final. Mas você vê que algo que me chamou a atenção que os ángeles que estão no Tártaro são esses 200 que corromperam a terra de Gênesis capítulo número 6, que eles estão presos. Mas esses que estão presos no rio Eufrates, Apocalipse fala de 4 anjos, porque no versículo de número 14 fala que o sexto anjo, quando trocou a trombeta, ouviu-se uma voz do altar dizendo que solta os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates, os quais foram selecionados que é para hora, dia, mês e ano, que é para matarem, que é para destruírem a terça parte dos homens que ficarem no período da grande tribulação. Você vê que antes do dia do julgamento final, antes de Deus destruir
os anjos que estão presos no Tártaro, antes de Deus destruir os anjos que estão presos no grande rio Eufrates, Deus ele vai usar esses anjos 4 que irão de liderar uma legião de espíritos terríveis, de demônios perigosos que o Senhor irá de soltar na época da grande tribulação, que é para atormentar, que é para matar a terça parte dos homens que ficarem vivos aqui na terra e que não irão de reconhecer a soberania de Deus, porque, meu amigo, minha amiga, é bem verdade que Deus ele é misericordioso, que Deus ele é amoroso, só que as pessoas quando falam de Deus, as pessoas quando falam de Cristo, as pessoas só falam do amor de Deus, as pessoas só falam dos benefícios de ser cristão, de servir a Deus, mas as pessoas não querem se converter, as pessoas não querem compromisso com Deus, as pessoas não querem vender as suas vidas para Deus. Sabe por que as pessoas são medrosas? Sabe por que as pessoas têm medo de entregar a sua vida para Cristo? Sabe por que as pessoas têm medo de ser cristão? Sabe por que as pessoas não têm coragem de vivenciar a vida cristã? Porque as pessoas são apaixonadas por esse mundo, as pessoas são amigas dos prazeres, as pessoas são mais amantes da sua vida, das festas, daquilo que lhe dá prazer no corpo, na mente e no coração, do que servir a Deus. Por isso que você vê que antes de Deus ele aplicar o veredito final, que será lançar os anjos que estão presos no lago de fogo, Deus ele vai usar esses que estão presos no grande rio Eufrates, que é para liderar um grupo de demônios terríveis, de demônios perigosos, que irão de atormentar a terça parte dos homens que ficarem aqui no período da grande tribulação. O julgamento, meu amigo, minha amiga, do grande trono branco é o dia que Deus ele irá de fazer uma limpeza, e o julgamento irá de começar exatamente. Deus irá de começar a banir esses anjos primeiros que corromperam a terra de Gênesis capítulo número 6, que estão presos no Tártaro, que corromperam o sistema do mundo de hoje. E Deus ele irá no futuro por vir punir também esses que estão presos no grande rio Eufrates. Você vê como é que Deus ele opera. Deus ele está no controle do tempo, e Deus ele está no controle da história. Você vê que os anjos que pecaram, que estão presos no Tártaro, de Gênesis capítulo número 6, não tem mais perdão para eles. Primeiro porque eles pecaram num corpo glorificado. Eles abandonaram o seu próprio domicílio, deixaram a posição que eles estavam, não queriam se curvar diante da soberania de Deus, caíram juntamente com Satanás, com a terça parte dos anjos caídos. Eles não têm perdão. Eles estão presos em cadeias de escuridão, de trevas, reservando para o dia do julgamento final, que será o dia que eles irão de ser destruídos. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas esses que estão presos no grande rio Eufrates, eles irão de cooperar diretamente com Deus. Por quê? Porque Deus ele irá de usar eles, que é para matar a terça parte dos homens que ficarem aqui depois da era milenar e que não irão de entregar a sua vida para Cristo. Meu amigo, minha amiga, a questão é a seguinte: o que é que você tem feito da sua vida? As pessoas elas ouvem a palavra de Deus, as pessoas elas ouvem a pregação do Evangelho, mas elas estão cegas espiritualmente. Sabe por quê? Por causa dos prazeres, por causa das distrações, por causa das benesses que essa vida oferece. O que se mais vê hoje no cotidiano, as pessoas estão obcecadas pelo seu bem-estar, as pessoas estão obcecadas pela satisfação terrena, as pessoas estão obcecadas pela sua própria vida, pelo aquilo que elas vão comer, beber e vestir, pela sua própria família. As pessoas olha, você vê que a atenção das pessoas é simplesmente em satisfazer os seus desejos terrenos. As pessoas só vivem olhando que para as coisas dessa terra, mas elas não conseguem olhar para a eternidade. Meu amigo, só que o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Se você morrer na posição de pecador, de não viver a sua vida para Deus, de não entregar a sua vida para Cristo, o dia que você morrer, você vai se achar surpreso quando você ser ressuscitado e aparecer no julgamento do grande trono branco. Os anjos que estão presos no Tártaro, os anjos que estão presos no grande rio Eufrates, eles têm plena convicção que eles irão de ser destruídos.
Esses que estão no Tártaro não têm mais perdão, porque eles pecaram, eles estão presos em abismos tenebrosos, eles estão no lugar mais fundo do abismo, eles estão debaixo do Hades, porque o Hades, meu amigo, minha amiga, é um abismo tenebroso, é uma parte do inferno onde está a alma. Todas as pessoas que estão a morrer no pecado, todas as pessoas que estão a morrer sem entregar a vida para Deus, a alma e o corpo deles está aí no Hades, que é um abismo tenebroso onde estão aí a alma das pessoas que estão a morrer sem Deus. Mas os anjos que pecaram em Gênesis capítulo número 6, eles estão presos no Tártaro, que é o abismo tenebroso que está situado debaixo do Hades. Por isso, meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. O escritor da Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 10, versículo número 31, ele declara algo interessante. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Esses anjos, eles caíram nas mãos de Deus vivo, assim como esses que estão presos no grande rio Eufrates. E as pessoas que não querem saber de Deus, as pessoas que não estão preocupadas, que não estão nem por aí, que a atenção deles é simplesmente só viver aqui na terra e ponto final, que estão preocupadas só em comer, beber e vestir, em desfrutar, em viver nessa terra como se não queriam de passar, como se não queriam de prestar conta. Esses irão de aparecer no julgamento do grande trono branco. A questão é, meu amigo, minha amiga, como é que está a sua vida? O escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 9, versículo número 27, declara o seguinte aqui: aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Você não é inocente, você até pode ignorar, mas Deus, ele deu a consciência aos homens, que é para eles terem o domínio da existência. Deus, ele nos deu a consciência. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você continuar a brincar com a tua vida, se você continuar a levar as coisas na brincadeira, o dia que você morrer, você irá de aparecer no julgamento do grande trono branco. Você vê que nada irá te escapar. O julgamento do grande trono branco é o dia, meu amigo, minha amiga, que aquilo que foi esquecido será lembrado. Você vê que esses anjos que pecaram em Gênesis capítulo número 6, eles estão presos em abismo de treva, eles estão presos no lugar mais fundo do inferno, e eles estão aí presos de iluminação, eles estão simplesmente reservados, presos em cadeia, esperando o dia do julgamento final, que eles irão de receber o veredito que será lançado no lago de fogo e enxofre. E esses que estão presos no grande rio Eufrates, esses irão de participar com Deus na grande tribulação, mas depois também serão lançados no lago de fogo e enxofre. Você vê, meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus, ele é terrível. Por isso que o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 2, versículo número 31, ele fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que tiver acesso a essa informação, a essa pregação, se você não tomar a decisão de parar de viver no pecado, se você não tomar a decisão de levar a Deus a sério, você irá de receber a mesma sentença que irão de receber os anjos que estão presos no Tártaro e no grande rio Eufrates, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a sentença que todos irão de receber. Deus, ele irá primeiro começar a sancionar esses anjos que estão presos no Tártaro, os 200 anjos que abandonaram o seu domicílio e corromperam a terra de Gênesis capítulo número 6. Eles serão lançados no inferno. E esses que estão presos no grande rio Eufrates irão de participar com Deus na grande tribulação, juntamente com o exército de demônios, que irão de matar a terça parte dos homens que ficarem na grande tribulação, mencionado em Apocalipse capítulo 9, versículo 14, 15, e depois irão de ser lançados no lago de fogo e enxofre. Espero que essa segunda parte da série de mensagens sobre o julgamento do grande trono branco, aí vimos a segunda parte que tem como tema a destruição dos anjos caídos presos no Tártaro e no grande rio Eufrates, nos ajuda a refletir sobre a severidade de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a cólera, sobre a raiva de Deus contra todos aqueles que brincam com Ele.
Que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Deus não me escolheu, Deus não me chamou que é para pregar mensagem de autoajuda, de motivação. Deus não me escolheu que é para pregar aquilo que você gostaria de ouvir. Deus vai te dar casa própria, Deus vai te dar casa. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou que é para te confrontar, que é para pregar aquilo que você tem que ouvir. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce que o mel, pelo Senhor me ministrar. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a vida para Cristo Jesus, assim com que ela venha escapar do julgamento do grande trono branco. Só tenho que louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga como missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Tenha um bom fim do ano 2025. Deus está com você na terceira parte dessa série de mensagens sobre o julgamento do grande trono branco. Toma a decisão de entregar a sua vida para Cristo. Para de brincar, para de levar as coisas na brincadeira, para de ser amante da sua vida. Ame mais o Senhor. Um forte abraço, até a próxima, tchau.